E aí, galera cruzmaltina? Chegou a hora de mais um vídeo recheado de informações quentes sobre o nosso amado Vascão. Mas antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal e dar aquela força com o like, hein? Vamos lá conferir as últimas notícias fresquinhas do nosso amado clube. Benjamin Garré fez sua estreia como titular no Vasco de uma forma memorável, em um jogo que ficará marcado na história do clube. No último domingo, 30, a equipe cruzmaltina venceu o Santos por 2-1, em São Januário, pela rodada de abertura do Campeonato Brasileiro. O atacante argentino, que chegou nesta temporada para ser uma das principais apostas da equipe, teve seu primeiro contato com o calor da torcida vascaína, e não poderia estar mais empolgado com a recepção. Garré, que já mostrou ser um jogador de garra e determinação, teve a honra de entrar em campo acompanhado de sua filha, um momento que o atacante definiu como inesquecível. Foi uma festa. Tive a chance de entrar com a minha filha em campo, um momento que vai estar para sempre na minha memória. Desfrutei muito e, o mais importante, levamos os 3 pontos. A torcida merece, nos apoiaram do primeiro ao último minuto, afirmou, emocionado, logo após o apito final. O jogo também marcou o início de sua trajetória no Brasil, onde, apesar de já ter jogado em ligas de grande nível, Garré parecia surpreso com a intensidade do futebol brasileiro. A partida contra o Santos mostrou que o atacante tem muito a aprender, mas também muita vontade de se adaptar e contribuir com o time. A contratação de Garré, realizada por uma quantia que pode chegar a 20 milhões de reais, foi uma das mais significativas da janela, e a torcida já demonstra altas expectativas em relação ao argentino. Com esse valor investido, as expectativas são altas e ele terá um papel fundamental na busca do Vasco por boas posições no campeonato. Em sua análise sobre o futebol brasileiro, Garré não teve medo de se mostrar sincero ao comparar a Liga Brasileira com a russa, onde jogou nos últimos anos. Comparado com o futebol russo, onde joguei nos últimos anos, há muita diferença. Sinto que a Liga Brasileira é muito técnica, dinâmica. Tem que trabalhar para estar à altura, disse o atacante, que está ciente de que a competição por vagas e pela excelência no futebol no Brasil é feroz. Em apenas uma partida, ele já foi capaz de perceber as diferenças e a velocidade do jogo, o que só aumenta as expectativas sobre seu futuro no país. O que ficou claro durante sua estreia, no entanto, é que Garré tem a mentalidade de um jogador disposto a se entregar ao máximo. Sua experiência na Rússia, onde jogou com destaque pelo Krylia Sovetov, será um trunfo importante para o Vasco, já que ele traz consigo uma bagagem de futebol europeu que pode enriquecer a equipe. Ao mesmo tempo, ele mostrou que está ciente de que o nível de competitividade e a pressão sobre os jogadores são intensos no Brasil, algo que parece ter despertado ainda mais sua motivação para se destacar. Com uma estreia empolgante e já tendo sentido o peso da camisa e da torcida, Benjamin Garré tem tudo para ser uma das peças-chave no projeto de recuperação e sucesso do Vasco. A torcida, que já se animou com o potencial do jogador, espera que ele cresça ainda mais nas próximas partidas e ajude o time a conquistar objetivos importantes no Campeonato Brasileiro e em outras competições. A cada jogo, Garré tem a chance de mostrar que o investimento foi bem feito e que ele é capaz de corresponder à altura da paixão e expectativa que a torcida vascaína depositou sobre seus ombros. Rumores quentes estão tomando conta do cenário esportivo e os holofotes se voltam para uma possível contratação de peso. Sérgio Ramos, um dos maiores defensores da história do futebol, pode estar se aproximando do Vasco da Gama. Com um currículo repleto de conquistas, incluindo 4 Ligas dos Campeões e uma Copa do Mundo, a vinda do zagueiro espanhol para o time carioca certamente seria um marco histórico. A pergunta que fica no ar é, como o jogador, que após tantos anos de sucesso no Real Madrid e PSG, pode se adaptar e brilhar em um novo desafio no futebol brasileiro? A chegada de Ramos ao Vasco não é apenas uma simples transferência, mas uma aposta ousada que pode redefinir o futuro do clube. Sua experiência internacional e liderança em campo são características que o torcedor vascaíno poderia admirar de imediato, e a expectativa é de que ele chegue para não apenas reforçar a defesa, mas também para agregar um nível de competitividade único ao elenco. A grande questão agora é como a torcida irá reagir a essa possível aquisição. Será que o veterano zagueiro pode alcançar os mesmos feitos que o consagraram nos maiores clubes do mundo e devolver ao Vasco a glória que a torcida tanto almeja? O futuro está em jogo, e todos os olhos estão voltados para esse possível capítulo da história cruzmaltina. Com uma carreira recheada de momentos decisivos, Sérgio Ramos é mais do que um defensor sólido, ele é uma verdadeira máquina de emoções no campo. Seu poder aéreo, com gols decisivos em finais de Liga dos Campeões e Copa do Mundo, é apenas uma das armas de seu vasto repertório. Além disso, sua capacidade de liderança, tanto dentro quanto fora de campo, é inegável, um comandante que impõe respeito e confiança. Em um cenário de jogo tático intenso como o do futebol brasileiro, a chegada de Ramos poderia ser um divisor de águas, trazendo não só sua experiência, mas também a habilidade de transformar jogos em momentos históricos. A pergunta é, o que será que ele poderá fazer no Vasco?
Antes de seguirmos, se curtir o vídeo, deixa um like e ativa o sininho no canal do Casaca News para não perder nada novo, tá? Continuando. As temporadas 22 e 23 e 23 e 24 marcaram um momento de transição na carreira de Sérgio Ramos, com o zagueiro espanhol enfrentando novos desafios em sua trajetória. Após sua saída do Paris Saint-Germain, ele retornou ao Sevilha, clube que o formou, e teve um impacto imediato, com performances sólidas na defesa e até mesmo gols cruciais. Durante esse período, Ramos demonstrou um nível de experiência incomum para um jogador de sua posição, sendo capaz de liderar a linha defensiva com maestria, algo que já era sua marca registrada no Real Madrid. Embora sua idade já não seja mais a mesma de seus dias no topo da Europa, o defensor ainda mantém uma capacidade impressionante de se posicionar e desarmar os adversários, e suas atuações com a camisa do Sevilha só reforçam sua longevidade e habilidade. Se o rumor de uma possível chegada de Sérgio Ramos ao Vasco se confirmar, o impacto seria avassalador. A experiência e a liderança de um jogador com mais de 700 partidas no mais alto nível do futebol europeu, incluindo sucessos em Champions League e Copas do Mundo, poderia transformar a defesa cruz-maltina. Sua presença em campo não seria apenas como defensor, mas como um mentor, capaz de trazer tranquilidade e segurança a toda a equipe. O Vasco, em busca de se reerguer e voltar aos melhores momentos, poderia contar com Ramos para dar aquela estabilidade tão necessária em momentos de pressão, além de criar uma nova dinâmica na equipe. É difícil prever até onde o ícone espanhol poderia levar o clube, mas a expectativa de sua chegada tem o potencial de reacender a paixão da torcida e reescrever a história do clube no futebol brasileiro. A especulação sobre a chegada de Sérgio Ramos ao Vasco tem incendiado a imaginação dos torcedores, e agora é a hora de saber o que você pensa. Como a chegada de um jogador com a carreira e os feitos de Ramos impactaria o time cruzmaltino? Será que a presença de um ícone mundial, que tem um histórico de conquistas impressionantes, é o que o Vasco precisa para alcançar o topo do futebol brasileiro novamente? Ou você acredita que a adaptação de Ramos ao futebol nacional pode ser mais desafiadora do que muitos imaginam? A torcida tem o poder de decidir como esse rumor se torna realidade, mas é preciso saber se o entrosamento com o elenco e a adaptação ao ritmo do futebol brasileiro farão com que o zagueiro continue a brilhar. E quanto ao impacto de Sérgio Ramos dentro de campo? Sabemos que ele traz uma liderança inigualável e uma mentalidade vencedora, mas será que isso será suficiente para transformar o time de maneira imediata? Em uma liga tão dinâmica como a brasileira, será que ele se manterá à altura das expectativas e dará ao Vasco a solidez que precisa para lutar contra os gigantes do futebol nacional? Ramos pode ser o pilar defensivo que o clube tanto almeja, ou ele se tornará uma incógnita dentro de uma competição com uma intensidade de jogo totalmente diferente do que ele viveu na Europa? A torcida vai se empolgar com o nome de Sérgio Ramos, mas será que ele vai corresponder dentro de campo? O que você acha? Será que o impacto da sua chegada será imediato, ou será preciso tempo para que ele se ajuste ao novo estilo de jogo e encaixe no elenco? Agora é sua vez de deixar a sua opinião. A contratação de Ramos poderia ser o grande divisor de águas na história recente do Vasco? Vamos juntos, torcedores, debater o futuro desse gigante do futebol no Brasil. Todo dia tem novidade do Vasco. Se inscreve no canal e dá um like para continuar sabendo de tudo. Comenta o que você acha nas notícias, isso ajuda muito o Vasco. Tchau, até o próximo vídeo.